Você já tentou entender a Bíblia e ficou um pouco confuso, porque à medida que você vai olhando para o texto, você percebe que tem partes que está falando sobre lei, e aí tem outras partes que estão falando sobre graça. De repente você vê que tem textos que estão contando histórias, outros textos que estão falando de doutrina. Em meio a tudo isso vem o Evangelho, Cristo aparece, e aí fica tudo meio solto e você não sabe às vezes como conectar ou como entender cada uma dessas partes. Bom, hoje eu quero te mostrar duas formas fundamentais de como a gente organiza a nossa leitura da Bíblia. São dois tópicos que nos ajudam a entender essa progressão ou como os temas se encaixam dentro da Bíblia. Eles são chamados de teologia bíblica e teologia sistemática. Eu lembro que quando eu comecei a estudar teologia, eu tinha até uma dúvida com relação à teologia bíblica, porque você começa a estudar essas coisas e pensa assim, poxa, mas não é toda teologia uma teologia bíblica? Num certo sentido, sim. Mas quando a gente usa essa terminologia, teologia bíblica, a gente tem o objetivo de aplicar um tipo de estudo, um tipo de leitura bem específica. E com certeza entender um pouquinho sobre teologia bíblica e teologia sistemática vai te ajudar tanto a interpretar a Bíblia, como ver como um todo a figura, para que você possa entender melhor doutrina, entender melhor narrativas, entender como tópicos grandes funcionam, reino, graça, pecado, salvação e assim por diante. Então, muitas vezes, o que acontece com a gente é ler a Bíblia de forma fragmentada. Talvez você já foi coletando uma série de textos no decorrer da sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque todo aquele que confessar Cristo como Senhor será salvo e assim por diante. Você tem uma série de textos que foram coletados no decorrer da sua vida com relação a um tópico. E aí eles estão soltos, cada um está para um lado. E aí o que a gente tem a tendência de fazer? Pegar como se fosse um liquidificador de pensamentos, jogar tudo lá dentro, bater e tentar tirar daquilo ali uma espécie de uma doutrina, uma espécie de um pensamento. Não, isso aqui é o que eu penso. Esse é um caminho que às vezes a gente aborda a escritura. Existe ainda um segundo caminho. Principalmente quando a gente começa a estudar teologia e a gente aprende algumas doutrinas, a gente faz o caminho ao contrário. Então, eu li um livro e eu aprendi sobre algum sistema teológico, alguma doutrina, e aí em vez de eu deixar a Bíblia falar e eu ter todo esse trabalho de exegese, o que eu faço? Eu pego o sistema pronto e eu tento agora encaixar em todos os textos que eu já conheço. E aí, em vez de eu deixar fazer uma interpretação bíblica, eu estou pegando os pressupostos, estou empurrando dentro da Bíblia para que ele se encaixe na visão que eu já estava criando ou que eu já estava aderindo ou conhecendo. Isso é o que a gente faz muitas vezes. E é exatamente nesse cenário que a gente vai organizar as ideias bíblicas com a teologia bíblica e a teologia sistemática. Porque senão, a gente sempre vai construir ideias dessa forma, ou batendo tudo no liquidificador, ou pegando ideias externas e empurrando para dentro do texto, fazendo com que elas encaixem ali. Teologia bíblica e sistemática, elas vêm para organizar essas duas coisas, para que a gente não bata tudo e para que a gente não force os textos. Bom, para a gente fazer isso, a gente precisa considerar principalmente duas áreas da teologia: teologia bíblica e teologia sistemática. A teologia ela tem, na verdade, 5 áreas: bíblica, sistemática, exegética, histórica e aplicada, tá? Mas a gente vai focar nessas duas primeiras aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então aqui eu quero mostrar para você a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática. Teologia bíblica é a forma de ler a Bíblia que respeita o desenvolvimento da revelação ao longo da história, que respeita como é que alguns temas eles foram se desenvolvendo ou eles foram sendo mostrados enquanto a gente acompanha o progresso da história. Então, por exemplo, temas grandes, como por exemplo alianças, reino de Deus, a própria revelação de Deus. Por exemplo, Deus no Éden se revelava diretamente às pessoas, Adão e Eva. Vai progredindo, Deus faz a mesma coisa com Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Quando chega em Moisés, em Êxodo, a gente já tem um Deus que lá no Sinai, o desejo dele é se revelar ao povo todo, Êxodo 19 em diante. Depois a gente tem um Deus que ele começa a se revelar dentro do tabernáculo, por meio da Arca da Aliança. Depois um Deus que se revela por meio dos profetas. E depois no Novo Testamento um Deus que se revela por meio do Cristo. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um desenvolvimento da revelação de Deus. Como é que Deus foi se revelando progressivamente? A grande ideia da teologia bíblica é você pensar na Bíblia como um todo e como em cada época da história aquele tema ele foi contornado. Como é que foi o desenvolvimento do pecado na progressão da Bíblia? Como é que foi o desenvolvimento da revelação de Deus, das alianças, do plano de Deus, do reino, do povo de Israel?
e assim por diante. Perceba que eu não estou focando em nenhuma doutrina muito específica, eu estou olhando para o macro e como em cada época foi percebido a forma que Deus revelou aquele tópico, aquele ponto, e assim por diante. Então, a gente tem uma série de livros de teologia bíblica, que inclusive eles ajudam muito quando a gente pensa numa leitura da Bíblia como um todo. Um dos meus preferidos, eu não tenho ele físico, eu tenho ele no Kindle, é Teologia Bíblica do Gerardus Voss. Esse livro é sensacional, apesar de ser um pouquinho truncado. Mas tem um outro que eu gosto muito, que é uma introdução à teologia bíblica do Graham Goldsworthy, que esse eu recomendo muito que você compre se você quer entender melhor a Bíblia como um todo. Inclusive, eu acho que eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Tava procurando ali, é esse aqui. Introdução à Teologia Bíblica. Acho que aqui vai dar para ver melhor. Bom, esse na verdade é um livro para qualquer curso de teologia, quando você vai começar a estudar essa matéria, geralmente isso aqui é a bibliografia, tá? Existem ainda outros, como eu mencionei do Gerardus Voss, que eu gosto bastante, mas ele tem uma leitura um pouco mais truncada, ele é um pouco maior. Então esse aqui é a melhor introdução para você que quer começar nesse tema e entender o reino de Deus, a Bíblia, a palavra, o desenvolvimento da Bíblia como um todo. Eu recomendo muito esse livro. Ainda tem um da Thomas Nelson, que eu não li, mas é do Goldingay. É um livro verde também chamado Teologia Bíblica, mas eu começaria por esse aqui da Vida Nova, que é um clássico nesse tópico. Por outro lado, nós temos o segundo tópico, que é a teologia sistemática. Quando a gente olha para a teologia sistemática, as perguntas são diferentes. A teologia sistemática, ela pensa em como a Bíblia ensina algo sobre determinado assunto. Bom, teologia bíblica, então, tem a ver com a forma que a gente lê a Bíblia, respeitando que ela tem um desenvolvimento da revelação progressivo, tá? Eu sei que parece complexo esses termos, mas eu vou simplificar. Pense, por exemplo, em como Deus se comunica com o homem do decorrer de Gênesis até Apocalipse. Você percebe que em Gênesis, Deus ele começa falando só com um casal, Adão e Eva. Depois Deus começa a falar com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois com Moisés. Quando a gente chega após o êxodo, ali, após a saída do povo do Egito, a gente tem um Deus agora que ele deseja se comunicar com o povo como um todo. Isso em Êxodo 19, de Êxodo 19 a Êxodo 24, 25, por exemplo, a gente tem as prerrogativas de como Deus se comunicaria com o povo. Isso vai avançando, o povo constrói um tabernáculo, agora Deus se comunica por meio de um sacerdote através de um rito sacrificial dentro do tabernáculo. A questão do Santo dos Santos, a voz de Deus saindo por entre a Arca da Aliança. Depois a gente tem um Deus que fala através dos profetas. No Novo Testamento a gente tem um Deus que fala através do Filho, por meio de Jesus Cristo. Então você percebe que a dinâmica da comunicação de Deus, ela varia de acordo com a época da história que nós estamos vendo. Então quando a gente pensa sobre uma doutrina da revelação de Deus, por exemplo, como Deus se revelou, você percebe que historicamente teve nuances diferentes da revelação de Deus? É isso que a gente entende na perspectiva de teologia bíblica. No decorrer da história, como foi o desenvolvimento da revelação de Deus. Só que agora você vai pegar isso e você vai fazer o mesmo pensamento através de outros temas. Por exemplo, reino de Deus. A gente tem uma perspectiva do reino de Deus, o que viria a ser reino de Deus, quando a gente olha para o Antigo Testamento. A gente tem, principalmente nos profetas, a gente tem desenvolvimentos ou anúncios de um futuro reino. A gente também tem, por exemplo, a questão da aliança, a aliança que Deus faz no Monte Sinai, a aliança onde Deus anuncia em Jeremias 31 que ele fará uma nova aliança. Então você tem esses desenvolvimentos que eles dependem da época histórica, eles dependem do desenvolvimento progressivo. Então a teologia bíblica, a pergunta dela é mais ou menos assim: o que Deus está revelando naquele momento da história e que significado aquilo ali tem diante da perspectiva como um todo? Você percebe que ela faz com que a gente olhe para o todo, a gente reconheça a progressão e a gente entenda os aspectos de cada época. Essa é a ideia da teologia bíblica. Então, se você quer um bom desenvolvimento de leitura, interpretação bíblica e entender a mensagem bíblica como um todo, teologia bíblica é talvez a área da teologia mais essencial de todas. Dentro da teologia, a gente tem 5 áreas: teologia bíblica, sistemática, exegética, histórica e aplicada ou pastoral, tá? É dado esses 2 nomes a esse tipo de teologia, a essa quinta teologia que eu estou citando aqui. No caso, a teologia bíblica, ela é essencial para a gente entender a Bíblia como um todo. Então não é que as outras teologias não sejam bíblicas, mas é dado esse nome a ela porque ela tem esse tipo de perspectiva. Eu olho para o desenvolvimento da Bíblia
para o plano, o progresso, o desenvolvimento da revelação ao longo da história. Eu reconheço como foi esse desenvolvimento, eu olho para o macro e depois de eu olhar para esse macro, eu observo as nuances no decorrer da história. Tá? Isso faz com que você consiga entender a Bíblia como um todo. E aí eu tenho uma indicação sensacional, se você quer entender melhor ainda essas questões de teologia bíblica e a própria Bíblia como um todo, que é esse livro aqui do Graham Goldsworthy. É um livro sobre introdução à teologia bíblica. Deixa eu ver se foca aqui. Tá. Eu gosto bastante desse livro porque a linguagem dele é bem fácil, ele é acessível e ela é uma introdução a esse tema. Tem ainda um livro muito famoso que é do Gerardus Voss, que também se chama se chama Teologia Bíblica, do Gerardus Voss. Só que ele tem a linguagem um pouco mais truncada, ele é um pouco maior. Para quem está começando, esse aqui eu recomendo muito. Por outro lado, nós temos a teologia sistemática, e talvez essa você já tenha até ouvido mais vezes. Perceba que sistemática vem da palavra sistema. Eu vou te explicar mais ou menos como ela surgiu. A gente não tem um surgimento específico, mas a ideia da teologia sistemática é sistematizar doutrinas. E isso se intensificou muito, principalmente depois da Reforma, porque surgiram muitas perguntas doutrinárias. Não é que antes da Reforma não fosse feita, era feita. Mas depois da Reforma isso se intensifica de uma forma gigantesca. A diferença da teologia sistemática para a bíblica é que a teologia sistemática ela está focada em perguntas muito claras e muito específicas. Por exemplo, quem é Deus? O que é a salvação? Quem é Cristo? São perguntas assim que você responde. Eu quero criar uma estrutura de resposta, eu quero sistematizar uma resposta. Por exemplo, Deus é isso, isso e aquilo. E aí agora eu tenho os textos que me dão base para isso. Eu olho para toda a escritura e eu pego um texto aqui, outro texto ali, outro texto ali, e com isso eu vou formando um conceito de Deus. Com isso eu vou formando um conceito de salvação. Com isso eu vou formando um conceito de Cristo, um conceito de pecado. Quando eu pego textos que falam sobre esses temas, e agora eu vou trazendo isso para um sistema com o objetivo de explicar. É, por exemplo, dentro da teologia sistemática que você vai ver coisas que talvez você já tenha ouvido, como, por exemplo, calvinismo e arminianismo, ou pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e aí por diante. Esses são nomes que são dados a doutrinas, como é que a gente enxerga algumas coisas na Bíblia. A diferença da teologia sistemática é que ela não está olhando para as coisas na progressão. Então ela não está olhando como se desenvolveu de Gênesis a Apocalipse, ela está olhando para o tema aberto. O que é pecado na Bíblia? E não como foi o pecado ou como o tópico pecado foi se desenvolvendo com o decorrer da história. A questão histórica, ela não está em pauta quando a gente pensa em teologia sistemática. A pergunta da teologia sistemática não é qual foi o progresso da salvação no decorrer da história de Israel. A pergunta da teologia sistemática é o que é salvação? Essa é uma pergunta diferente, você percebe? Porque agora ela não está presa à história. Ela é um conceito, ela é uma ideia, é algo que eu vou transformar num sistema para explicar o que a Bíblia como um todo diz sobre salvação. O que a Bíblia como um todo responde sobre salvação. E não como o decorrer da história bíblica foi explicando isso. A teologia sistemática ela tem um papel um pouco diferente. Ela organiza. Enquanto a teologia sistemática organiza, a teologia bíblica desenvolve. Assim fica claro de você entender. A teologia sistemática organiza os conceitos. A teologia bíblica desenvolve os conceitos. Então, quando você consegue juntar as duas, você vai ter uma abordagem muito melhor. Uma que traz respostas a perguntas diretas e outra que traz o desenvolvimento de temas no decorrer da escritura. Quando você junta as duas, agora a gente consegue pensar numa teologia saudável que consegue olhar para a Bíblia como um todo. Porque eu não fico preso a tópicos históricos, ou seja, eu não fico focado só em um livro, mas eu também não fico sem considerar os contextos, totalmente aberto, só com uma série de conceitos jogados no liquidificador, batendo e tentando tirar uma solução daquilo, entende? Então, isso é o que acontece em cada uma dessas áreas da teologia. A teologia sistemática, ela se ajuda com a teologia bíblica. E quando a gente olha para essas duas, a teologia bíblica ela é um pouco mais recente no seu estudo. Justamente porque quando se começou a dar muita ênfase à teologia sistemática, as pessoas deixaram de lado essa questão de, tá bom, mas como que o tema foi se desenvolvendo? Todo mundo queria achar um texto prova, do tipo, isso aqui é o que a Bíblia afirma sobre salvação, com base nesse texto. Aí você olha outro texto, e o outro texto ele cria uma espécie de um contraponto, ou uma espécie de um equilíbrio.
E aí o outro diz, não, mas esse texto aqui diz isso, e aquele ali diz aquilo, e aquele outro diz aquilo, e assim por diante. E aí ficava cada um tentando provar do seu ponto de vista qual que era a doutrina correta. A teologia bíblica, então, ela foi crescendo justamente para amparar isso. Tá bom, aqui diz isso, aqui diz aquilo, ali diz aquilo outro. Por que que são diferentes? Porque existe uma progressão que amarra todos esses pontos. Então, quando eu junto teologia bíblica com sistemática, eu tenho um olhar mais claro. Ou seja, sistemática organiza e bíblica desenvolve. Em outras palavras, essas duas abordagens, elas não competem, elas se complementam. Então, sem uma teologia bíblica, eu vou ter uma leitura achatada. E sem uma teologia sistemática, eu vou ter uma falta de unidade. Em outras palavras, sem teologia bíblica, eu não tenho aprofundamento, eu não consigo discernir os tópicos, as épocas, os períodos, as formas, o desenvolvimento. E sem uma teologia sistemática, eu não consigo unir as coisas, porque fica cada coisa presa ao seu tempo. Uma teologia saudável, então, ela respeita o processo, como se desenvolveu, mas ao mesmo tempo que ela respeita o processo, como a teologia bíblica faz, ela busca coerência, ou seja, nesse processo ela busca unificar os temas. Então eu olho para o todo desenvolvimento, ao mesmo tempo que eu amarro o todo por meio de temas. Tá, mas agora, de forma prática, o que que isso muda na minha vida, Gabriel? De forma prática, o que que vai acontecer se eu começar a olhar para a Bíblia dessa forma, ou se eu começar a mergulhar mais nessas questões para entendimento bíblico, o que que vai acontecer na prática? Primeiro, você vai trocar 3 hábitos por novos 3 hábitos, tá? Então, sem isso, geralmente você vai tirar conclusões rápidas. Por quê? Porque você já tem pressupostos doutrinários prontos na sua cabeça. Na sua cabeça, salvação ela já é de um jeito, Cristo já é de um jeito, Deus já é de um jeito, coisas que já estão pré-concebidas. Porque eu agrupei alguns elementos da minha forma de sistematizar, às vezes certa ou às vezes errada. Segundo, eu vou parar de isolar textos. Então eu vou parar de procurar aqueles textos prova, isso aqui prova o ponto que eu já tinha. E terceiro, eu vou parar de confundir momentos diferentes da revelação. Por exemplo, lei e graça, que é uma tensão que existe na Bíblia. Quando eu entendo teologia bíblica, essa tensão ela fica muito mais fácil de ser resolvida. Eu não fico prendendo ela a um momento da revelação, eu entendo ela na revelação como um todo. E qual foi o papel da lei diante da revelação? Qual o papel da graça diante da revelação? Então, quando eu trato a teologia dessa forma, ou a leitura bíblica dessa forma, eu paro de tirar conclusões rápidas, isolar textos, e eu paro de confundir momentos que são diferentes na revelação. E o que que eu começo a fazer? Você geralmente vai começar a ler o texto com mais paciência, prestando mais atenção. Porque se você vai parar de trazer aquilo que você já carrega e você vai ler o texto, significa que você vai precisar de um pouco mais de paciência. Além disso, você vai começar a conectar as partes, perceber que as coisas não estão soltas. E por último, principalmente com a teologia bíblica, você vai passar a entender a história como um todo, ou a Bíblia como um todo. Então você troca 3 hábitos ruins por 3 hábitos bons. Eu paro de tirar conclusões rápidas, paro de isolar textos e paro de confundir momentos da revelação bíblica. No lugar disso, eu começo a ler o texto com mais paciência, eu começo a conectar as partes e agora eu consigo enxergar um todo e não as coisas isoladas. Por isso é muito essencial teologia bíblica e sistemática. Com isso eu posso concluir uma coisa. A Bíblia ela não é confusa, mas ela demanda de nós uma leitura madura. Quando a gente não tem essas questões de maturidade ou esses entendimentos, as coisas parecem muito soltas. E fica de fato difícil da gente entender alguns aspectos, como por exemplo lei e graça, pecado, salvação e Cristo, Deus, Trindade e toda essa série de questões teológicas. Mas isso não é porque a Bíblia é confusa, é porque nós ainda não conhecemos esses caminhos de organização de leitura, que é o que eu estou propondo aqui nesse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar ainda mais sobre um erro que é muito comum, os textos prova. Talvez você já tenha ouvido isso, ou talvez não. Mas texto prova tem a ver com aqueles versículos que a gente cita para sustentar nossas ideias. Sabe? Ah não, porque nesse texto diz tal coisa, aí o outro, você, às vezes está conversando com alguém, entra numa discussão, num debate, alguma coisa assim, seja saudável ou não, aí o outro cita outro texto. Não, mas esse texto aqui diz aquilo, aquele texto ali diz aquilo. Como é que a gente lê esses textos, interpreta esses textos, e como é que a gente sabe se esses versículos sendo jogados assim a gente está fazendo uma boa teologia ou não, ou se eles estão corretos ou não? É sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Se você não segue ainda esse canal, não deixe de seguir, deixa o seu like, o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo. E aqui embaixo também tem meu Instagram, lá tem alguns conteúdos diferentes desses que você está vendo aqui no YouTube. Te vejo quinta-feira no próximo vídeo. Deus te abençoe.